Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amigos e irmãos em Cristo, hoje eu vou fazer um resumo do sacramento da Crisma ou confirmação. No vídeo passado eu fiz um resumo sobre o batismo e agora eu vou fazer um resumo sobre o sacramento da Crisma ou confirmação, que vem a ser o sacramento da Crisma. O sacramento da Crisma é a confirmação do batismo recebido anteriormente, ou quando criança, ou quando bebê, ou até mesmo quando adultos, né? A confirmação do sacramento da Crisma, ele vai trazer a graça, vai aperfeiçoar a graça batismal. O sacramento da Crisma é que nos dá o mesmo Espírito Santo recebido no batismo, só que agora com pleno uso da razão. O uso da razão quer dizer que a pessoa cresceu, a criança adquiriu a idade da razão, que a igreja determina, e sim, decide confirmar. Por isso que o nome Crisma ou confirmação. Sim, eu sou católico e permanecerei católico. A Crisma vai imprimir na alma do cristão um sinal espiritual que a gente chama de caráter indelével. Aquele caráter, aquele sinal que jamais se apaga. A razão pela qual só pode receber esse sacramento uma vez. Uma vez crismado, você está crismado. Você pode, crismado, ele pode se afastar da igreja, pode assumir outras religiões, mas está escrito ali, tá? O carimbo indelével ali, a semente brotada, igual eu costumo dizer, ele vai sempre carregar no consciente dele que ele é um cristão católico batizado e crismado. O batismo também tem um sinal indelével. Não adianta o ser humano ir para outra religião e se batizar novamente, que o batismo primeiro recebido é aquele que vai valer para a vida terrena. Esse sinal indelével, ele vai ser a marca do soldado de Cristo. Ser crismado é ser soldado de Cristo. Vai estar preparado para as missões, para evangelizar, para testemunhar, para ser testemunho com palavras e até mesmo testemunho com a própria vida. A idade da razão exigida pela Igreja Católica para receber o sacramento do Crisma é a partir dos 15 anos de idade. O ministro desse sacramento é o bispo, com exceção em algumas situações, né, o bispo autoriza o padre a ministrar esse sacramento. É necessário que o bispo da diocese, o bispo da diocese, dê a permissão ao sacerdote. Isso acontece geralmente em casos extremos, né? Pode acontecer também na vigília pascal do Sábado Santo, quando o presbítero, o padre, tem autorização para ministrar esse sacramento. Em outras situações também, catástrofes ou dificuldade de deslocamento do bispo, igual tem diocese que o deslocamento do bispo chega a ser horas, né? 3, 4 horas para chegar a uma paróquia. Aqui nas grandes capitais não acontece, mas no interior isso acontece muito. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo para sermos membros da igreja. Pelo batismo passamos a ser membros da igreja. Sou inserido na igreja por intermédio do batismo. Na Crisma, o crismando, ele vai receber o Espírito Santo para testemunhar que é amigo de Jesus. Nós testemunhamos após o Crisma que somos amigos de Jesus. E ser cristão significa seguidor de Cristo.
O rito da confirmação da unção com o santo crisma na fronte do batizado, ou seja, o santo óleo do crisma, é um óleo esse óleo é preparado pelo bispo da diocese, geralmente na quinta-feira santa, na missa da instituição do sacerdócio, onde os sacerdotes renovam as promessas, do sacramento da ordem. O bispo unge este óleo e ele é distribuído nas paróquias, nas regiões, nos vicariatos, conforme aqui no Rio. Esse óleo ele é utilizado nos sacramentos do ano inteiro, o óleo da crisma e o óleo também da unção dos enfermos. Jesus promete enviar o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ele envia sobre os apóstolos e sobre todo o povo cristão. João 3, 37 e 39, nós vamos confirmar isso em Atos dos Apóstolos, quando ele envia o Espírito Santo sobre o povo cristão. Então, este sacramento da crisma é um sacramento que ele vai, vamos dizer assim, amadurecer o cristão, o jovem ou o adulto que assim receber. E geralmente, quando chamamos de soldado de Cristo, é porque é um diploma que não é para ficar guardado em gaveta, não é um sacramento obrigatório, mas é um sacramento muito necessário para o crescimento da caminhada, para aqueles que assim futuramente participarão de pastorais, outros terão discernimento sacerdotal, outros terão discernimento religioso, as meninas no caso, e coordenadores de grupos, coordenadores de pastorais, sendo crismados, com certeza terão mais eficácia no trabalho que prestarão à igreja. Os símbolos da crisma são o óleo, assim como o óleo fortalece o corpo, a confirmação deve fortalecer a alma. O bálsamo impede a putrefação e espalha um odor agradável, indicando que o crismando deve se preservar da podridão do pecado e espalhar o odor da virtude cristã. Ele deve preservar-se da podridão do pecado e espalhar o odor da virtude cristã. O sinal da cruz na testa significa que foi impresso na alma do crismado um caráter indelével, sagrado e indelével, e que ele nunca deve se envergonhar da cruz, ou seja, não é brincadeira, sacramentos não são somente símbolos, não é coisa simplesmente simbólica, igual muita gente pensa. E a imposição das mãos, tomada de posse de um ser pela potência de Deus, em plenitude do Espírito Santo, a fim de ser investido de um poder espiritual, de uma aptidão em vista de uma missão. O bispo impõe as mãos. Os efeitos dessa confirmação são crescimento e aprofundamento da graça batismal, igual eu falei antes, agora eu estou confirmando aqui, enraizamento mais profundo na filiação divina, união mais sólida a Cristo, um vínculo mais perfeito com a Igreja e uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação. Tal poder de confessar a fé de Cristo publicamente, como se fosse uma força de um ofício, como se fosse um dever, uma força de um ofício, de você falar em nome de Jesus. Esse sacramento é um sacramento que existe um preparo, nós chamamos de um processo catecumenal, onde jovens, a partir dos 15 anos, são preparados. Em algumas paróquias são preparados jovens e adultos juntos, em outras vai depender muito do sacerdote ou do bispo daquela diocese, determinar, pode ser feito um preparo separado para adultos, um preparo separado para jovens, ou até mesmo junto, os dois juntos, jovens e adultos juntos. Eu prefiro, na minha opinião particular, eu prefiro separados, preparar jovens separados e adultos separados, porque fica mais prático dar uma formação apropriada para jovem e outra formação apropriada para adultos. Para dar uma formação mista é necessário ter uma equipe muito forte, com catequistas competentes e bem preparados.
para não haver complicação e até mesmo constrangimento dos adultos estarem ali no meio dos jovens. É a minha opinião pessoal. Não digo que deva ser assim, mas as paróquias que fazem assim, eu creio que eu já participei de paróquias que preparação é dada separada e foi muito mais simples, prático e eficaz. Aqui eu vou ler um trecho aqui do Catecismo de São Pio X, Catecismo de São Pio X, que fala sobre a crisma ou confirmação. A crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na alma o caráter de soldados de Jesus Cristo e nos faz perfeitos cristãos. Ou seja, você que é crismado, está por aí perdido, retorne à sua casa pelo amor de Deus. O crisma também nos faz perfeitos cristãos porque nos confirma na fé e aperfeiçoa as outras virtudes e os dons que recebemos no santo batismo. E por isso se chama confirmação. Os dons do Espírito Santo que se recebe na crisma são 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, ou santo temor. Você crismado, pense bem o que você está fazendo com o teu sacramento do batismo e da crisma. A matéria desse sacramento, além da imposição da mão dos bispos, é a unção feita sobre a fronte, que eu já falei, do batizado com o sagrado crisma. Por isso o sacramento se chama crisma. Ele é feito com o óleo da unção do crisma. O sagrado crisma é o óleo misturado em bálsamo que o bispo consagrou na quinta-feira santa, igual eu já falei lá no início. Nesse sacramento, o óleo que se derrama e fortalece significa a graça abundante que se esparge na alma do cristão para confirmar a fé. E o bálsamo, que é odorante e preserva da corrupção, significa que o cristão, fortalecido por essa graça, está apto a difundir o bom odor das virtudes cristãs e a defender-se da corrupção dos vícios. A forma do sacramento é: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, geralmente, os bispos dizem: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo, ou Espírito Santo, dom de Deus. O ministro ordinário do sacramento, falei, é o bispo. O bispo pode ministrar o sacramento da crisma primeiro, estende as mãos sobre o crismando, já falei lá atrás, invocando sobre ele o Espírito Santo. Depois faz uma unção em forma de cruz com o sagrado crisma sobre a fronte de cada um, dizendo as palavras da forma. Em seguida, com sua mão direita, dá um leve tapa na bochecha do crismado, é normal isso, tá? Dizendo-lhe: a paz esteja contigo, e por fim, abençoa solenemente todos os crismados. Saindo aqui um pouco do catecismo, né? Eu gosto de fazer um resumo. É importante que a criança, ao ser batizada, seja conduzida pelos pais e padrinhos dentro da Igreja Católica. Por isso é importante escolher padrinhos que têm segmento cristão católico. E sim, vai passar por um período de perseverança, chamando de perseverança. Essa criança que passou pela perseverança, vai fazer a primeira comunhão, o sacramento da Eucaristia. Depois eu vou explicar sobre isso, que vem em primeiro batismo, segundo crisma, terceira Eucaristia, mas a situação vai ser antecipada porque para receber o sacramento da primeira comunhão, a pessoa precisa fazer a confissão, ou seja, o sacramento da penitência. Para crismar, precisa passar pelo sacramento da primeira comunhão. É uma coisa assim meio complicada, depois eu vou fazer um vídeo resumindo, explicando sobre isso. Então é importante este segmento, essa criança ser conduzida dentro da doutrina cristã católica. Porque depois, quando ele adquirir a idade da razão, que nós chamamos de 15 anos, ele já está inserido, vai para o catecumenato, fazer o seu crisma, e aí ele vai fazer só o crisma. Nós
pegamos adultos, eu fiz parte até o ano passado de uma equipe catecumenal na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Padre Miguel, aqui no Rio de Janeiro, e nós pegamos todos juntos, jovens que não receberam os primeiros sacramentos, não receberam o batismo, não participam da primeira comunhão ainda, adultos que não receberam o batismo, não participam ainda da primeira comunhão, não são crismados, e nós temos que fazer o preparo dentro desse processo catecumenal. Então, quando nós temos jovens, crianças conduzidas pelos pais e padrinhos, esse trabalho ele fica menos complicado. Não que nós não queiramos ter esse trabalho, mas nós precisamos preparar jovens para receber a primeira Eucaristia, muitos não receberam, alguns não receberam nem o batismo, mas nós temos que preparar. Adultos muitas vezes não foram batizados ainda, nós precisamos preparar para batismo, precisamos preparar para a primeira comunhão, precisamos preparar para o sacramento da reconciliação e para o sacramento da crisma. E muitas vezes nós pegamos até casais que já vivem união de muito tempo e não são matrimoniados, muitas vezes só porque não tiveram ainda orientação. Então o trabalho fica assim mais longo, né? Então eu peço a vocês, pais e padrinhos, conduzam seus filhos dentro do segmento católico. Quando ele chegar na idade da razão, ele já está pronto, ele receberá só o sacramento da crisma. E nós vamos ter menos adultos sem sacramentos para preparar. Não que nós não queiramos fazer isso, é agradável, é muito gostoso fazer isso. Mas você pega um jovem, uma pessoa que já está preparado, é muito mais prático, né? Eu acho que por hoje é só. Depois eu vou fazer um resumo sobre o sacramento da Eucaristia. E aí a Eucaristia é um pouco mais complexo, porque envolve a Santa Missa. A Eucaristia, na verdade, é a Santa Missa. E a participação de crianças e jovens na primeira comunhão dentro do sacramento da Eucaristia. E aí vou ter que fazer aquele resumo que eu falei, explicando que antes do sacramento da crisma, o batizado precisa passar pelo sacramento da penitência ou reconciliação para poder receber a primeira comunhão e depois sim ser crismado. Ok? Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força, que nós podemos estar sempre unidos no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Domino tecum, benedito fruto in mulieribus, benedito fruto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, obra por nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostris. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos com Deus e até o próximo vídeo, Deus assim permitindo.